Oi, bom dia. Cá estou eu de novo, dando continuidade ao nosso Egito Antigo, como nós combinamos, né? Depois dessas duas aulas do Egito, eu vou voltar para a nossa Grécia e Shakespeare que nos aguarde, tá? Como nós combinamos. Bom, vamos ver. Eu vou começar a aula com uma frase de Heródoto. Lembra de Heródoto? Um historiador grego do século V a.C., tá? Que escreveu, assim como Plutarco, muita coisa sobre o Egito Antigo, tá? E ele deixou uma frase que realmente descreve tudo sobre o Egito, assim, pelo menos o início do Egito, a razão da civilização egípcia. Ele falou o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. Se não fosse o Nilo, não teria Egito. A frase dele é: o Egito é uma dádiva do Nilo. Sabe por quê? Porque se não fosse o Nilo, não haveria civilização egípcia, porque ali tem muitos desertos, não teria condição de uma civilização ali se desenvolver como se desenvolveu a civilização egípcia. Por quê? Porque havia uma dependência total do rio na vida dos egípcios antigos, por causa das suas cheias e vazantes. Aquelas cheias e vazantes periódicas que podiam ser medidas, tinha até os nilômetros. Aquelas cheias periódicas é que fertilizavam as suas margens, deixando humus, né, que propiciava a agricultura. Por isso que o Nilo era endeusado, era considerado um deus, tá? Havia até oferendas, né? Eles costumavam, nas cheias, pegar vasos com água e no ano novo eles jogavam de novo no rio aquelas águas em agradecimento, né? Pelas enchentes que propiciava a vida deles, tá? Bom, agora, o controle dessas enchentes era condição essencial para o desenvolvimento, foi condição essencial, principal para o desenvolvimento da civilização egípcia, porque tinha mais ou menos uma época certa, eu vou dizer qual, tá? Então, além das margens do rio Nilo propiciarem a agricultura com aquelas enchentes periódicas, ainda o rio Nilo também fez com que houvesse comunicação entre cidades, transporte de mercadorias. E deixa eu falar uma coisa, a preocupação deles era o seguinte: quando as enchentes passavam de 8 metros, aí o que acontecia? Prejudicava todo o calendário da plantio e da colheita, porque demorava muito a vazão. Porque quando havia as enchentes, eles esperavam a vazão para começar a plantar. Se era acima de 8 metros, eles ficavam desesperados, porque sabiam que a vazão ia demorar e ia prejudicar todo o cronômetro do plantio e da colheita. Então, por isso que eles começaram a fazer também estoque de alimentos, tá? Bom, para vocês terem uma ideia, o Nilo era tão importante para o Egito que havia até um calendário dividido em 3 estações, 4 meses cada estação. Porque era mais ou menos aquela época que vinham as enchentes. As cheias e inundações do Nilo, geralmente, quase sempre, ou sempre, julho a outubro. Julho, agosto, setembro, outubro. 4 meses de cheias e inundações. Aí havia a vazão, começava o plantio. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tá? Aí, fevereiro, terminava. Aí havia a colheita. Março, abril, maio e junho. Rapidinho, porque julho já vinha cheias. Então, tudo girava em torno das enchentes e vazantes do rio Nilo. Lógico que as terras eram dos faraós, então tinha que haver sempre uma ordenação superior para não haver fome no Egito. Então, era assim. Então, por isso, achavam, né, que o rio Nilo era um deus, e as enchentes, segundo a mitologia egípcia, achavam que havia as enchentes, que eram as lágrimas de Ísis, que as lágrimas de Ísis, quando perdeu seu marido, quando seu marido foi assassinado pelo seu irmão Sete e foi jogado no rio Nilo, e a Ísis foi para suas margens e chorava, e chorava, e chorava, aquelas lágrimas de Ísis fez provocar as enchentes do rio Nilo. Mas
Sobre isso eu tenho que contar a história da mitologia egípcia, não grega mais, é da egípcia, tá? Bom, primeiro eu vou falar da trindade egípcia. Havia uma trindade que era Osíris, o pai, Ísis, a mãe, e o filho Horus, tá? Osíris e Ísis, eles casaram, apesar de serem irmãos, naquela época era normal. Eles eram filhos de Geb, que era a terra, deusa da terra, e Nut, que era deus do cosmo. Geb era deus da terra e Nut era a deusa do cosmo, a mãe, tá? Eles tiveram Osíris, tiveram Ísis e tiveram um filho Sete, tá? Que era o deus dos desertos. Osíris ensinou a agricultura, a Ísis ensinou a tecelagem, segundo a mitologia. E Horus, o filho, era deus do firmamento. Idêntico à mitologia grega, né? E Sete era muito ciumento, muito mau caráter. Por quê? Porque quem herdou o cetro, vamos dizer assim, o deus principal do Egito foi Osíris. Essa trindade, Osíris, Ísis e Horus. Só que Sete, muito ciumento, ele queria o lugar do irmão, do Osíris. Então, ele era ciumento, tinha inveja do poder de Osíris. Então, ele resolveu inventar uma brincadeira para acabar com ele. O que é que ele fez? Convidou, né, Osíris, fez um banquete lá na casa dele, convidou Osíris, e nesse banquete tinha várias caixas de vários tamanhos. Então ele inventou uma brincadeira. Quem deitar nessa caixa e ficar certinho, não sobrar espaço nem faltar, leva essa caixa para casa, para seu palácio, sua casa. E era uma brincadeira e todo mundo entrou na brincadeira. Só que quando Osíris se deitou na caixa, que ele já tinha feito sob medida, fechou a caixa, lacrou a caixa e jogou no rio Nilo. E todo mundo sabia que a caixa foi jogada no rio Nilo, mas nunca mais apareceu. Segundo a mitologia, Ísis foi para suas margens, sabia que ele foi jogado ali no rio, e percorreu do nascente à foz, a sua foz, chorando, sempre chorando, sempre chorando. Foram tantas lágrimas que as águas do rio subiram e a caixa emergiu, encalhou numa árvore, a árvore da acácia, tá? Ela pegou naquela caixa, levou para o palácio, tá? Só que Sete, o irmão, né? Quando soube que a caixa estava com a Ísis, que ele fez, foi lá, pegou o Osíris, dividiu em 14 pedaços e jogou no rio. Ísis, em desespero, voltou para as margens do rio Nilo e continuou chorando, chorando, chorando. E conta a mitologia egípcia que a cada enchente ela pegava uns pedaços do marido, do Osíris, até reconstituir o corpo inteiro, tá? E ela, ajudada por deus Anubis, eu vou falar depois desse Anubis, o cobre com faixas de tecido. Então, o Osíris passa a ser considerada a primeira múmia e Anubis o primeiro mumificador. Ele depois vai trabalhar lá no mundo dos mortos com Osíris, depois vocês vão ver. Então, essa múmia, né, do Osíris foi feita pela Ísis, a esposa, ajudado por Anubis, tá? Aí o que acontece? Horus, o filho, vinga a morte do pai e torna-se rei do Egito de novo. Só que na mitologia egípcia não era igual à mitologia grega, os deuses eram imortais. Lá eles morriam, eles envelheciam. Então Osíris tinha morrido, então não podia mais viver na terra. Então ele passou a ser o deus dos mortos, aquele que julgava os mortos. Então ele passou a ser o chefe, o diretor, o que mandava no tribunal, que julgava as almas que lá chegavam, tá?
Era chamado Tribunal de Osíris ou Tribunal das Duas Verdades. Eu vou explicar como que era esse tribunal. Eles acreditavam, os egípcios, né, que no outro mundo eles precisariam do corpo, tá? Por isso que eles faziam a mumificação. Como é que eles faziam a mumificação? Eles deixavam o corpo durante 70 dias. Primeiro, tiravam os órgãos, retiravam os órgãos, deixavam o corpo limpo e banhado com óleos e resinas durante 70 dias. Depois, o coração era retirado e colocado num recipiente à parte. Eu vou dizer por quê, tá? E aí depois esse corpo era colocado, né, linho, né, em volta para mumificá-lo e colocado no sarcófago, tá? Agora, uma parte, o povão não era mumificado, porque aquilo ficava caro, porque eram especialistas que faziam a mumificação, tá? Então, foram encontradas muitas múmias, muitos sarcófagos, e hoje, com as técnicas químicas modernas, é até possível identificar nessas múmias, hoje, atualmente, a causa da morte, as doenças contraídas e até o que eles comiam. Bom, foram também encontrados gatos e cães também mumificados. Mas voltando ao Tribunal de Osíris, como é que era feita como era feito o julgamento? Tá. Como eu falei para vocês, o morto levava debaixo das suas cabeças o livro dos mortos, né? Que tinha conselhos para ele seguir nesse julgamento, tá? E eram confissões, e tinha lá 42, lá no livro dos mortos, tinha 42 confissões que ele tinha que dizer, não fiz isso, não fiz aquilo, eu vou dizer 5, não vou falar as 42 aqui. Por exemplo, como é que eles faziam o julgamento? Tinha uma balança que ficava com Anubis, aquele que ajudou a Ísis a embalsamar, né, o Osíris. Ele controlava a balança. De um lado da balança, ele punha uma pena de avestruz. E do outro lado, o coração do morto. Por isso que o coração era separado num lugar especial. Então, colocava o coração... Então, para ele ter a vida eterna, o coração tinha que ser leve igual aquela pena de avestruz. Então, o morto era ouvido, havia sabe quanto? Havia 42 divindades julgando aquele morto. O juiz principal era Osíris. O Anubis controlava a balança. Tinha o Tote, que era o escrivão, fazia o relatório final, até a decisão. Aquele que iria para o reino eterno, ou então aquele que seria devorado e deixaria de existir. Um monstro bíblico, um monstro egípcio, tá? Então, como era assim? Se absolvido, ele ia em direção ao Deus Ra, o Deus do Sol, né? E aí ele levava, por isso que colocavam no seu sarcófago, todos os bens deles, tudo que ele gostava, até comida. Botavam joias, tudo que ele gostava, eles colocavam do lado do morto. Então, quando eles eram absolvidos, eles iam para o Deus Ra, Deus do Sol, e aí ficariam vivendo eternamente na glória. Se eles, por acaso, eles não fossem, como é que se diz, absolvidos, como eu falei, eles seriam devorados. Eu vou falar algumas confissões negativas que o morto tinha que falar, 42, mas eu vou falar só 5. E tudo confissões negativas, sabe por quê? Eu não, olha só. Eu não levei ninguém ao choro. Eu não furtei de terras cultivadas. Eu não fechei meus ouvidos às palavras verdadeiras. Eu não dominei alguém pelo terror. Eu nunca falei com arrogância ou raiva. Eu nunca levantei minha voz. Isso foram 5 ou 6 que eu coloquei, mas são 42. Então eles ouviam e iam dizer, não, mas você não ajudou uma pessoa que estava com fome. Então ele dizia, eu não. Eram as tais confissões negativas que estavam no livro dos mortos. Bom, então era assim que era feito o julgamento
no tribunal de Osíris. Bom, com o tempo, Osíris já não era mais o deus da terra, né? Ele era deus dos mortos. Então, a Ísis recebeu as recomendações de Osíris para tomar conta do povo egípcio. Mas com o tempo, surgiu a divindade chamada Amon. Amon dizem que era a reencarnação de Horus. Não falei para vocês que os deuses também envelheciam e morriam? Então, Amon seria a reencarnação de Horus, que se associou a Ra, o deus Sol, e tornando-se a divindade principal do Egito, Amon-Ra, a principal divindade egípcia, o rei dos deuses, tá? Em sua homenagem a Amon-Ra, fizeram grandes monumentos, principalmente o Templo de Karnak. Gente, eu já fui a alguns países da Europa, mas nunca fui ao Egito, infelizmente. Quem foi ao Egito deve ter visto esse Templo de Karnak, que foi construído em homenagem a Amon-Ra, o maior santuário construído para uma divindade egípcia. É um dos cartões postais do Egito, depois eu mando lá para o grupo a foto. É composto de vários templos, onde logicamente são as ruínas, estão divididas em 3 complexos. Tem o recinto de Amon-Ra, tem o recinto de Mut, de um deus Mut, tem o recinto de Montu. Bom, só o salão de Amon-Ra tem 134 colunas. Esse templo de Karnak, que está aberto à visitação dos turistas, fica na margem direita do rio Nilo, na cidade de Luxor, sul do Egito. E lá também são encontrados muitos hieróglifos, tá? Bom, para encerrar a aula de hoje, em 1922, uma tumba completamente conservada foi encontrada em 1922, depois da Primeira Guerra Mundial. Um arqueólogo inglês chamado Howard Carter achou o famoso túmulo de Tutankhamon, que teria vivido entre 1346 e 1327, morreu com 19 anos, tá? Em 1922, o Reino Unido ficou independente do... Em 1922, o Egito ficou independente do Reino Unido, nominalmente, porque apesar da independência, eles continuaram a ter ocupação militar lá, britânica, no Egito, que vai até 1952, quando o Egito, numa revolução, ele declara uma república, 1952 para 1953. Então, antes do domínio inglês do Reino Unido, o Egito também foi uma potência, aliás, foi também dominado pelo Império Otomano, tá? Depois veio o Império Britânico. Em 1922, a independência do Egito, só que independência só por nome, porque continua a ocupação, até 1952, quando finalmente eles ficam livres e proclamam a sua república depois de uma revolução. Mas voltando a Tutankhamon. Então, em 1922, esse arqueólogo, Howard Carter, ele achou essa obra-prima, essa tumba intacta, né, de Tutankhamon. O faraó que morreu com 19 anos. Estava na pirâmide no Vale dos Reis. Tinha uma infinidade de riqueza junto. Para vocês terem uma ideia, Tutankhamon, que foi achado praticamente intacto lá, a sua múmia, tinha 5.000 peças de valor, entre objetos pessoais, joias, vasos, armas, escultura. A tumba era toda em ouro. Bom, e na época, quando foi descoberta essa múmia, a mídia, as manchetes, o mundo inteiro falavam dessa descoberta desse arqueólogo inglês, tá? E aí, só que aquele que deslacrou a múmia, o sarcófago,
morreu logo em seguida. Aí outros começaram a morrer. Então surgiram, o norte-americano, né, também foi lá ajudar, o arqueólogo, morreu logo em seguida de pneumonia. Um radiologista que fez várias radiografias, morreu também. Então, outros arqueólogos morreram. Acho que morreram 8 pessoas. Então começou a surgir rumores de maldição, porque tinha lá que não podia, que quem mexesse no sono do faraó Tutankhamon seria amaldiçoado. Então surgiram rumores de maldição, que aquela tumba estava amaldiçoada, surgiu nas manchetes do mundo inteiro. Dizem que Howard Carter até gostou dessa hipótese, vamos dizer assim, dessa propaganda, porque assim ninguém ia lá interferir no trabalho dele, tá? Bom, Carter não morreu e ele manuseou bem, pegou bem o corpo de Tutankhamon. Ele só vai morrer 16 anos depois, quando encontra essa tumba, de câncer, 16 anos depois. Teve outro também que o ajudou, que morreu com 60 anos depois, em 1982. Então, depois daquele auê, a tumba amaldiçoada, que botava as pessoas para morrerem, foi estudado. Por quê? Que teve gente que morreu. Então, as teorias mais aceitas são as seguintes. Havia fungos, muitos anos ali, quando abriram as câmeras. Então, quem tinha a imunidade baixa, faleceu. Por causa da sua imunidade baixa, derivado dos fungos. Também ali onde foi encontrada a tumba, havia muitas fezes de morcegos, que são bactérias, que têm bactérias fatais. Também quem mexeu, quem não se precaveu, também pode ter morrido pelas bactérias fatais das fezes dos morcegos. E também outros micro-organismos estavam ali. Então, se as pessoas, os arqueólogos, os radiologistas, etc., mexeram e tinham algum problema, é igual ao coronavírus. Se você não tem nenhum problema e é jovem, você não deve morrer. Se você tem algum problema, aquilo vai agravar. O vírus vai agravar aquela doença que você tem. Então, foi o que aconteceu. Depois, essas teorias foram aceitas assim, posteriormente. Não havia nenhuma maldição, tá? Gente, eu vou ficar por aqui. Mais tarde, a próxima vai ser sobre a Grécia. Depois eu volto um pouquinho mais pro Egito, que tem muita coisa, se vocês gostarem, tá bom? Beijos!